Olá, pessoal. Eu sou a professora Roberta, sou professora das disciplinas de Farmacologia e de Plantas Medicinais da Universidade Federal de Alagoas. Estou aqui a convite da Uncisal para falar um pouquinho sobre plantas medicinais e saúde mental. Eu coordeno um projeto junto com o professor Marcos Leal, aqui da Uncisal, que trata exatamente do uso racional de plantas medicinais, para tentar orientar as pessoas para usarem de maneira correta, porque não é por ser natural que não faz mal, né? Então a gente precisa ampliar os nossos conhecimentos para fazer bom uso dessas plantas. E antes de falar de plantas úteis para a saúde mental, eu vou tentar contextualizar um pouquinho dessa história das plantas medicinais com a humanidade. Então, a nossa evolução sempre foi acompanhada da presença de plantas medicinais. Por muitos anos, as plantas eram o principal, ou às vezes até o único meio de tratar doenças, de evitar alguns sintomas importantes, de trazer saúde para a população. E com a industrialização, surgiram os medicamentos sintéticos e essas plantas foram relegadas a segundo plano. Muito se perdeu desse conhecimento e desse hábito de utilizar as plantas medicinais. Mas porque o uso deixou de ser corriqueiro, não quer dizer que ele não seja importante. E com a industrialização vieram muitos benefícios, mas também veio um consumo exagerado, não só de bens, mas de medicamentos. E hoje nós temos pessoas hipermedicadas. E o uso excessivo desses medicamentos sintéticos traz efeitos adversos graves e até adoece as pessoas. Nós temos cefaleia medicamentosa, dependência de medicamentos. E vendo isso, a Organização Mundial da Saúde resolveu intervir, resgatar um pouco daquele conhecimento ancestral, daquele uso de plantas medicinais, que são mais acessíveis, que se usadas de maneira correta têm menos efeitos adversos. Então a Organização Mundial de Saúde, há muitos anos atrás, incentivou os países a buscarem o retorno dessa prática, desse uso das plantas medicinais, da fitoterapia. E o Brasil, em 2006, por meio do Ministério da Saúde, criou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, para incentivar o uso dessas plantas medicinais, o cultivo, a capacitação dos profissionais de saúde, a disponibilização dessas plantas no SUS. Muita gente não sabe, mas na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais nós temos 12 fitoterápicos que podem ser adquiridos e prescritos para a população. Incentivar a pesquisa de plantas medicinais, porque a partir do momento que a universidade, que as instituições de pesquisa se aproximam das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e de todos os outros detentores desse conhecimento ancestral e começam a investigar, isolar a substância, comprovar a eficácia terapêutica, as plantas medicinais começam a voltar a ser valorizadas. E o potencial terapêutico delas, não só para a saúde mental, mas para diversas outras enfermidades, passa a ser valorizado. E é esse conhecimento ancestral comprovado pela pesquisa científica que está voltando a ser valorizado e aplicado para inúmeras situações. Então eu trouxe 5 plantas. A nossa biodiversidade é enorme, nós temos inúmeras plantas com ação medicinal, mas eu escolhi 5 que são de mais fácil acesso, que muitos talvez até já tenham utilizado em algum momento, e que hoje já se tem muito estudo identificando como elas agem e os benefícios reais que elas trazem para a saúde. Mas lembrando que, assim como os medicamentos sintéticos, as plantas medicinais, mesmo que tenham ação antidepressiva ou ansiolítica, não são curativas. Elas são paliativos, elas melhoram os sintomas, mas o que causou aquela alteração? Isso, uma psicoterapia, um diagnóstico psiquiátrico, é importante que se busque um auxílio médico, um auxílio psicológico para tirar a causa. As plantas vão aliviar
elas vão tratar os sintomas, assim como os medicamentos sintéticos. Tá? Mas voltando às plantas medicinais, a primeira que eu escolhi é uma que muita gente já deve ter usado, mesmo que não tenha usado com uma finalidade terapêutica, já usou no dia a dia, durante o almoço, na forma de suco, que é o maracujá. Quem nunca tomou um suquinho de maracujá? E quem nunca ouviu falar, um suquinho de maracujá é calmante, toma esse suco aqui que você está muito ansioso, vai se acalmar. E às vezes tomava e dizia, não está fazendo muito efeito. E realmente não faz muito efeito. Por quê? Porque a grande concentração dos compostos bioativos, daqueles princípios ativos que realmente têm um efeito ansiolítico, não estão nos frutos, estão nas folhas e nas flores. Então, o que realmente vai diminuir a ansiedade, que vai ajudar no caso de insônia, de uma dor de cabeça e até da tensão pré-menstrual, que muitas vezes associa um pouco de cefaleia e de ansiedade, não é o suco do maracujá, porque na polpa a gente tem pouquíssimos compostos ativos ansiolíticos. Seria o chá das folhas ou das flores. E aí eu vou começar a dar uma dica aqui na forma de usar. Então, tá vendo como é importante você saber qual a parte da planta que tem ação medicinal? Você usar o suco da polpa não vai ter o efeito desejado como você tomar o chá da folha ou da flor do maracujá. Só que além de saber a parte adequada a ser utilizada, você tem que saber como preparar. Muita gente usa plantas medicinais na forma de chá, que é o mais prático. A gente encontra cápsulas nas farmácias, né, os fitoterápicos que vendem nas farmácias. Existem tinturas, xaropes, várias formulações. Mas o mais prático, o mais conhecido, usado no dia a dia, é o chá. Só que até o chá precisa ser preparado da maneira correta. O que é que muita gente faz? Coloca a planta na panela, liga o fogo e deixa a planta cozinhando e fervendo por vários minutos. O que acontece quando a gente faz isso? Algumas plantas são mais delicadas, têm compostos mais termosensíveis que se perdem nessa fervura prolongada e algumas têm substâncias voláteis. Acho que vocês já ouviram falar de óleos essenciais. Os óleos essenciais são substâncias voláteis das plantas. Quando você coloca para ferver, principalmente numa panela aberta, esses óleos essenciais evaporam e você vai perder grande parte dos compostos com ação terapêutica. Então, como é que a gente prepara o chá da maneira correta? Existem duas formas principais. Plantas delicadas, folhas, flores, né, essas partes mais delicadas você tritura e você coloca na água fervida. Bota a água para ferver, ferveu, desliga o fogo, coloca a planta dentro, tampa, né, abafa para aquelas substâncias voláteis não se perderem para o ambiente, espera uns 5 minutos para liberar todos esses princípios ativos, depois você filtra e bebe. A outra forma é o que a gente chama de decocção. Esse você vai literalmente cozinhar a planta. O que é que você prepara por decocção? Cascas, raízes. Um exemplo de casca, né? A canela, o pau de canela, você não vai botar só na água fervida, você vai deixar cozinhar. O cravo da Índia, o mulungu, que você usa casca, que é uma das plantas que eu vou comentar, anis estrelado, tudo que é mais duro e difícil de extrair os compostos, você cozinha. Coloca na água, deixa fervendo por 5 a 10 minutos com a panela tampada, depois desliga, espera amornar, filtra e consome. Outro cuidado no uso das plantas medicinais é que muita gente prepara o chá e deixa lá 2, 3 dias na geladeira. O chá deve ser preparado imediatamente antes do uso, ou no máximo usar ao longo do dia do preparo. Nada de deixar de um dia para o outro, porque algumas substâncias oxidam, perdem o valor terapêutico, tanto é que a gente percebe até que o chá fica meio amargo, fica ruim de utilizar. Falando em amargo e ruim de utilizar, muita gente pergunta, quando a gente faz ações do projeto, pode colocar açúcar? O açúcar corta o efeito do chá? Eu deveria dizer que sim, para evitar a ingestão exagerada de açúcar, mas é mito, tá? O açúcar não corta o efeito. O que a gente diz para não utilizar açúcar, porque se você vai usar o chá 3 vezes ao dia, e nessas 3 vezes você está colocando muito açúcar, você vai estar ingerindo açúcar em excesso.
Então, não corta. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de utilizar o chá, de não gostar do sabor, pode colocar um pouquinho de açúcar. Não vai interferir na ação terapêutica. Mas a gente sabe que deve evitar açúcar ao máximo. E algumas plantas nem são amargas, são até docinhas e você vai se habituando se utilizar sem açúcar. Mas voltando às plantas com ação ansiolítica, antidepressiva e que ajudam no sono, né, que a gente chama de plantas hipnóticas, né, que induzem o sono. Então, o maracujá é um bom ansiolítico, ele ajuda para ansiedade, para situações de estresse, acalma, induz um pouco o sono. Claro que não adianta nenhuma dessas plantas, você, estou tendo insônia, vou fazer um chá de maracujá, vou tomar antes de dormir, e tá lá ligado no celular, com a luz acesa, com muitos estímulos. Não, tem que fazer aquela higiene do sono, prepara o seu chá, usa esse momento de preparar o chá como um momento de conexão com o que você está fazendo, de se desligar desse mundo com hiperestímulos. Faz disso um ritual, pega aquela planta, prepara, espera aquele chá esfriar, sente aquele aroma, toma com calma e aproveita o momento para relaxar. Então, primeira planta, maracujá. Agora já sabe, não é o suco que acalma, e sim o chá. Segundo ponto, camomila. Acho que muita gente já usou chá de camomila alguma vez. Ele não tem um efeito de induzir o sono, de ajudar no sono tão forte como o maracujá. Mas também é bom para aqueles momentos em que você está mais ansioso, estressado. Então, à noite, troca o café, troca a Coca-Cola, o Guaraná, ou o chá preto, que também tem cafeína, por um chá que ajuda a relaxar, que tem um efeito ansiolítico. Mas, como eu falei, não é porque é natural que não faz mal. Então, camomila é um chá muito bom para diminuir a ansiedade, diminuir cólicas, não só cólicas intestinais, mas cólicas menstruais. Então, aquela ansiedade que está associada com a TPM, a camomila tanto vai diminuir a cólica como vai diminuir a ansiedade. Mas cuidado, porque camomila tem uma substância chamada cumarina. E essa cumarina tem ação anticoagulante. Então, em casos de dengue, em pessoas com qualquer distúrbio hemorrágico, evitar utilizar a camomila, porque vai agravar, vai aumentar o risco de hemorragia. A terceira planta que eu selecionei, que também tem um efeito calmante e que é muito conhecida, talvez em muitos jardins a gente encontre, é a Lípia alba, que é a erva cidreira. Quem nunca tomou um chazinho de cidreira? Cidreira é muito boa, ela é relaxante muscular, ela é ansiolítica, ou seja, ajuda a diminuir a ansiedade, tem uma leve ação antidepressiva e é muito útil também para quem tem enxaqueca crônica, cefaleia crônica, aquelas dores de cabeça crônica, que muitas vezes está até associada com estresse, né? Muita gente tem cefaleia tensional. Então, o chá de erva cidreira é muito útil, é uma boa opção terapêutica. Cuidado que a gente tem que ter com a erva cidreira, ela diminui a pressão. Então, quem tem pressão baixa, se tomar muito chá de erva cidreira, a pressão pode baixar mais ainda. Se o seu caso for a pressão alta, aí ok, né? Mas quem tem pressão baixa, ter esse cuidado. Tomei uma xícara de chá de erva cidreira, minha pressão vai baixar? Não, normalmente são em doses maiores. E quando você quer esse efeito só de diminuir a ansiedade, ajudar no sono, você não vai tomar mais de uma xícara por vez, né? Uma xícara de manhã, uma xícara meio-dia, uma xícara à noite, dependendo da necessidade. Não é substituir a água pelo chá. A quarta planta que eu selecionei é o mulungu. Alguns já devem ter escutado falar de mulungu. Nós temos no Nordeste muitas árvores, aquelas árvores com as folhas vermelhas, né, eritrinha, mulungu. E esse mulungu a gente encontra muito nessas lojas de produtos naturais. Ele você vai preparar por decocção, porque é a casca da árvore que é utilizada, tá? Então, você encontra aquelas... Parece uns fiapinhos, aquela casca, e você vai preparar o chá por decocção para extrair bem os compostos. Mulungu tem um forte efeito sedativo. Ele ajuda muito para quem tem insônia, mas não só ele, como todas as outras plantas medicinais, você não deve usar por um período muito prolongado. Um mês é muito tempo usando. Quando você usa muito tempo a mesma planta, corre o risco
de você ter efeitos adversos, vai tendo um efeito cumulativo. Então, usa durante um tempo, não está funcionando, continua com insônia, continua dormindo mal, continua ansioso, tem que investigar. Procura seu terapeuta, procura seu psiquiatra, descobre a raiz do problema, né? Porque, como eu falei, os chás, eles vão ser auxiliares, eles não vão ser curativos. E a quinta planta é o alecrim. É menos comum a gente ver pé de alecrim, mas em todo lugar você encontra para vender, nem que seja o alecrim desidratado, às vezes até na seção de temperos. Então, o alecrim, diferente desses outros, não tem um efeito simplesmente, vai diminuir a ansiedade, vai relaxar. Pelo contrário, ele é um tônico físico e mental. Às vezes, quando a gente está com depressão, quando a gente está muito ansioso, parece que falta energia, né? A gente fica naquele desânimo, naquela falta de coragem. Então, o alecrim tem esse efeito estimulante. E ele é conhecido, o óleo essencial do alecrim é conhecido como óleo essencial do estudante, porque ele ajuda no foco, na concentração. Quando a gente está muito ansioso, quando a gente está com depressão, fica difícil se concentrar, fica aquele desânimo. E o alecrim dá esse up. Não é feito a cafeína, que tem aquele estímulo e depois vem aquela queda depois de um estímulo intenso. Não, ele é meio que um neuromodulador. Então, ele ajuda a melhorar essa disposição física e mental. É um bom aliado também para se ter. E, às vezes, de repente, você até tem em casa para temperar a comida e não está aproveitando essa possibilidade terapêutica do uso do alecrim. Eu selecionei essas porque eu acho que elas servem para diferentes situações, são fáceis de serem encontradas, mas existem várias outras possibilidades. Nós temos um canal no YouTube do nosso projeto, que tem algumas palestras de profissionais de diferentes áreas, e temos um Instagram também, que é o @projeto_URPM, onde a gente traz diferentes plantas, tem as plantas disponíveis no SUS, falando sobre cada uma, tem plantas com ação ansiolítica, antidepressiva e para diversas outras situações. Então, vocês podem se aprofundar, podem tirar dúvida pelo nosso Instagram ou assistir as palestras no canal no YouTube. Mas eu queria finalizar trazendo uma outra informação importante, porque a gente às vezes só pensa no que tem ali na planta, no efeito terapêutico que ela vai ter, e esquece que nós precisamos ter esse contato com as plantas. A gente vive entre quatro paredes, entre concretos, cheios de tecnologias, que são boas, né? A tecnologia que está permitindo que eu fale aqui com vocês. Mas a gente esquece que a gente faz parte da natureza. Nós somos animais, né? Animais racionais, mas nós somos parte desse ecossistema. Grande parte da ansiedade que a gente vive hoje é por essa desconexão. Já viram animais no zoológico como ficam estressados, ansiosos, deprimidos? Nós nos colocamos entre quatro paredes. A gente não pisa no chão, a gente não pega numa planta, a gente não sente cheiro de planta, a gente não tem contato com a natureza. Isso também adoece. Então, você preparar a planta, você ter esse contato com a planta. Se possível, tem lá uma hortinha na sua casa ou na sua varanda do apartamento e tem esse contato com a terra, com a planta, isso também é terapêutico. E não sou eu que estou dizendo e que acho que isso é terapêutico. No Japão, dentro das políticas públicas de saúde, eles estabeleceram o Shirin-Yoku, que é o banho de floresta. Isso faz parte da terapia fornecida no Japão. Tem vários artigos, se vocês colocarem lá, banho de floresta, Japão, vai aparecer um monte de artigos. O que é que eles viram? Eles fizeram muitos estudos com a população e não precisa ser em uma floresta. Pode ser em um parque, pode ser em uma área arborizada que você possa estar presente, né? Sem celular, sem tecnologia, sentindo o ambiente. O que é que eles observaram? Eles aferiram a pressão e dosaram vários hormônios nos indivíduos antes e após esse momento desse banho de floresta. E eles viram que estar nesse ambiente diminuía a liberação de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, diminuía a liberação de adrenalina e de noradrenalina. Então, as pessoas tinham diminuição da pressão arterial, diminuição da ansiedade, a diminuição do estresse, consequentemente melhora da imunidade
E isso passou a ser uma rotina, que traz também benefícios físicos e mentais. Então, as plantas têm tudo isso, porque nós precisamos também desse contato com elas. Elas são terapêuticas pelos princípios ativos que fornecem ao ingerirmos ou utilizarmos de alguma maneira, e também pelo contato que podemos ter ao estar em um ambiente com plantas, seja uma floresta, seja um parque municipal, seja uma área em que você possa se conectar com o meio ambiente. Afinal, nós fazemos parte desse ambiente. Tá? Então, mais uma vez, queria agradecer o convite da Uncisal, pedir para vocês acompanharem, porque tem muito mais informações, inclusive com artigos científicos e com materiais complementares no nosso canal do Instagram, e me colocar à disposição para qualquer dúvida sobre o tema, e espero que tenha sido uma gotinha de estímulo para vocês procurarem um pouquinho dessa reconexão.